jogador que daqui a menos de 6 meses não terá mais contrato com a Turquia, né? Agora, se pensar dessa forma, você também fica sem o centroavante para agora, né? O Corinthians precisa do centroavante já para a disputa do Paulistão e do Campeonato Brasileiro. No caso do Wagner Love, são 2 pedidos do Corinthians a ele. Primeiro pedido... O Flamengo está na parada também, né? Também. O Corinthians pediu ele para redução do salário, porque o Corinthians entende que o patamar do Wagner Love não dá para ser atingido, e que ele converse com o pessoal da Turquia para diminuir esse valor. Faltando 6 meses, entende-se que o pagamento não seria o total, seria uma parcela do total. Metade do valor. Então, há essa expectativa de que aconteça. Enquanto isso, o Corinthians fez uma consulta ao empresário do Henrique Dourado para que ele leve ao Fluminense essa possibilidade de negociação, de que o Henrique Dourado possa vestir a camisa do Corinthians. Eu posso garantir para você que existe uma corrente muito grande no Corinthians de que o Henrique Dourado é o centroavante ideal para a mesma função do jogo, para não perder o sentido de organização do time. Porque com o Wagner Love vai ter que mudar a organização tática do time. Com o Henrique Dourado, as coisas não seriam tão alteradas assim. Então, há uma corrente muito grande que espera que o Henrique Dourado seja o centroavante. Porque o Corinthians começa já a participação nos Estados Unidos. O Corinthians viajou hoje, né? Tá viajando de madrugada agora. Se o Henrique Dourado acertar com o Corinthians, o Henrique Dourado vai substituir o Jô e o técnico do Fluminense vai passar a chamar Jó. Porque haja paciência, né? No caso do Abel. O time inteiro desmontado, né? Nossa, o Quesada falou, Santos e Corinthians começam por baixo, o Fluminense, coitado do Fluminense. Não, o Fluminense é uma... Na hora que o até o Botafogo falar de vai chegar no capítulo. Tem que abrir uma outra caixinha para falar do Fluminense. Até o Botafogo. O Botafogo perdeu o treinador, o Botafogo também não tem muito dinheiro. Perto de Santos e Corinthians, o Fluminense e Botafogo começa sobre uma situação muito mais complicada. O Cristiano 85P aqui na hashtag Fox Sports tem uma opinião interessante, eu acho que vai ao encontro do que já discutimos muito aqui nos programas. Contratar jogador com nome só funciona na Europa. Aqui no Brasil tem que ter vontade e disciplina tática. Ao longo da semana, eu não sei se no ar nós conversávamos disso ou fora do ar, nos corredores. A gente meio que mistura programa ao vivo com tamanha amizade e com o nosso gosto que a gente só tem. fala de futebol quando não está aqui também. É mais ou menos, né? Verdade. As nossas mulheres que sabem bem disso. O jogador que tem um pouquinho a mais no Brasil, ele fica muito caro. Ele inflaciona demais o mercado. Um presidente de clube que falava que não dava mais, né? Que tinha que baixar o patamar. O Sete Câmara do Atlético. O Sete Câmara, o presidente do... Tem que baixar 20% de pagamento porque está num patamar de loucura. Ele, o Fluminense... quem mais está baixando o Corinthians não está fazendo loucura para contratar. Pois é. Está dentro de um patamar. O Corinthians está diminuindo. O Santos está diminuindo. Então, assim, é porque eu concordo muito com o que diz aqui o Cristiano. No Brasil, o que vale é vontade e disciplina tática. Os times são muito parecidos e quem tem um jogador com um pouquinho a mais, esse cara tem uma discrepância de salário, do quanto ele custa. Por exemplo, uma pergunta rápida. 10 milhões por um jogador de 32 anos, Diego Souza no São Paulo, é muito? Se você compara quanto o São Paulo pagou no Maicon, um zagueiro... Depende do que tecnicamente ele vai oferecer. Se ele o Maicon deu retorno. 9 milhões de euros. O São Paulo conseguiu revender. Então, é o que o presidente do Boca está falando do Prato. Está tentando gozar o River. Vocês vão pagar uma fortuna, 11 milhões, num jogador que não tem poder de revenda. Né? 11 milhões de euros. Porque 10 milhões de dólares o São Paulo já recusou. Né? O São Paulo já recusou os 10 milhões de dólares oferecidos pelo River. 11 milhões de euros é a multa, né? 11 milhões de euros. Você pagar isso aí não... É o que o São Paulo falou, exerça a multa. Só que o São Paulo não fica com esse... Vamos explicar, o São Paulo não fica com os 11 milhões de euros, né? São só 50%. São só 50%. Se você observar quanto o São Paulo gastou para tirar o Prato do Atlético Mineiro e quanto ele vai recuperar nessa venda... Ele já perde. Ele já perde. Mas então, ele deixa de pagar, o que ele ainda tem que pagar coisa pro Galo. O que o Guga está falando é outra coisa. A gente tem que agregar tecnicamente análise. Por exemplo, se ele tivesse levado o time a Libertadores da América... Já teria e a gente provavelmente a gente não estaria falando que ele ia jogar no River. Porque o sonho dele é jogar Libertadores, porque a Libertadores é importantíssima. O cara que arrebenta na Libertadores, no caso dele, argentino, jogando por um clube argentino ou brasileiro, poderia estar mais próximo de uma convocação. Daqui 15 dias, hein? Começa a primeira fase da Libertadores, você vê tudo nos canais Fox Sports. A Célia Gonçalves de Paula
diz que o Corinthians não precisa fazer grandes contratações, não, porque foi campeão estadual e brasileiro. Perdeu 3 titulares. Um raciocínio bastante... Perdeu Pablo, Arana e Jô. Se ele ficar parado... Não, mas a gente olhava para a temporada de 2017 como, se não terra arrasada, mas preocupante, porque tinha sido um time em 2016 7º colocado no Campeonato Brasileiro. Pouco aconteceu em relação a grandes reforços e o Corinthians foi campeão brasileiro e ficou com 2 títulos. Então, assim, existe lá uma engrenagem que dá a entender que, de fato, as coisas já estão azeitadas e acontecendo. Sim, mas independentemente de grandes nomes, alguém grandes já disse, contratações chegarem. não tem time que não possa ser melhorado, né? Ou como não tem obra, né? Fala sobre livro, Guga, não tem obra que não possa ser melhorada. Com todo respeito à manifestação do torcedor... Célia Gonçalves. Eu acho que cada um tem uma opinião e todas as vertentes devem ser analisadas. O Corinthians perdeu o artilheiro. O Corinthians nunca teve artilheiro de Campeonato Brasileiro. Nunca. Teve o primeiro, Jô. E ele foi embora. Perdeu para o futebol japonês. Foi jogar no Nagoya. Perfeito? Agora, para jogar no lugar de... Ó, o Corinthians, presta atenção. O Corinthians vai começar a temporada. Quem é o centroavante do Corinthians? Casim. O preferido do Quesada. Casim. Não dá pra... Mas o Corinthians está fazendo uma contratação sensacional. Eu acho que é a melhor que o Carille podia desejar ou querer. Ele está renovando o contrato de meio time. Né? Você pega aí nos últimos anos... Isso já estava encaminhado desde o ano passado. Não, mas assim, o Carille tem um discurso que foi dado no primeiro semestre de 2017, que é o seguinte: o reforço que eu quero é a manutenção do time. Sabe qual é o grande problema? O Corinthians está fazendo uma contratação de longo prazo que é Cássio, que é Fagner, 2021 Danilo, ambos. Paulo Roberto, Danilo ontem. Danilo renovou. Sim, sabe qual é o grande problema que o Corinthians tem no meio Danilo disso tudo? renovou aos 38 anos. Então, que clube no Brasil está chamando uma penca de seus jogadores atuais para renovar, para fazer um trabalho de longo prazo? Só uma coisinha. O Corinthians está tentando fazer isso, está A conseguindo. grande preocupação não passa por esses jogadores, não. Passa por um zagueiro que não tem outro para jogar. Balbuena. Balbuena, meu senhor. Porque o empresário do Balbuena, ele tem 2 empresários. Ele chamou o empresário, vem o empresário paraguaio, não vem o argentino. Vem o argentino, não vem o paraguaio. Desde setembro está essa resenha. Eles estão esperando agora a janela europeia para ver se abre a possibilidade de uma negociação. E ele só tem mais 1 ano de contrato com o Corinthians. O Corinthians está oferecendo a ele mais 3 anos de contrato, com um bom reajuste. Até agora não conversou. Se perdeu o Balbuena, já perdeu o Pablo. Perdeu o Balbuena. Não tem o centroavante. Ó, o Balbuena viaja, hein? O Balbuena tá com um grupo que vai para os Estados Unidos. Daqui a pouco a gente mostra... Bom, então aí. eu ia... Os 2 goleiros estão renovados, né? Bom, esses são jogadores que viajam então para a Florida Cup, jogadores relacionados do 40 atletas. Vai todo mundo, né? Inchado, hein? O avião tá cheio, o avião vai cheio. Depois enxuga, né? Porque o Kaique França... Tá, só um segundo. É a numeração. Não está em ordem numérica. Vocês podem reparar que é 1, 2, 4, não são 40 Faltam jogadores. 9. Então tem camisas aí à espera de reforços. A 9 tá sendo aguardada. Você tem razão, A 9 é do faltando a Wagner 15, Love. por exemplo, a 7. Não são 32 40 jogadores. São 32. 32 jogadores. O pessoal costuma falar, né, o grupo 27, 28 a 33. Que, na verdade, 33 dá 3 times. Eu acho que é um detalhe importante. Ano passado, a gente dizia que o elenco, Vilani e amigos, do Corinthians já tinha uma defasagem, né? A gente falava, falta um lateral pro Arana, falta... Que não é o Moisés. Agora é o Juninho Capixaba. Né? Faltava mais um zagueiro. O Corinthians, mesmo sem antes perder o Pablo, falava assim, contratar outro zagueiro. E o segundo do Jô. Não contratou lateral. Pode ser o Luca. O Luca tá na relação lá, ó. Não, Camisa Vilani, 30. eu já vi o Lucas jogar assim no Corinthians. Não rola? Não sei, pode ser. Eu tô com a tua frase, tá? Agora eu vou com a tua frase até o final de 18. Com o Corinthians não dá para dizer mais que não vai acontecer. A gente só tem que dar opinião, porque, claro, há uma defasagem do elenco. Todo mundo sabe, o técnico já falou, o presidente... Uma competição a mais. Uma competição a mais. Libertadores é outra parada, tal. Mas, assim, não dá para dizer que, de repente, o Luca não dê certo. E vou até falar uma loucura aqui. Não dá nem para dizer que o Casim não dê certo. Porque a gente viu tanta coisa que não deveria... É verdade. O Pascoal não entende. O Pascoal pulou da cadeira. Por que, Pascoal? Não, repete a frase. Do Casim? Vai lá.
Não, o que ele quer dizer é que vai que ele se adapte. Vai que na dá. primeira temporada Vai que dá. e vira Vai que um grande atacante. Eu não quero De estar na onde hashtag... você não espera nada, fica não quieto. sai nada. De onde você não espera nada, não sai nada. O Pascoal tá querendo A aquilo. esperança é a única que morre. O Pascoal tá querendo aquilo que o Walter Abrão chamava de bilance. Bilance, que era o replay. Né? Era o replay. Porque você que tá em casa não viu. O Quesada falou assim... Não pode esperar tudo de todo mundo, inclusive do Casinho. O Pascoal fez assim. Como é que foi, Pascoal, que você fez? Não, porque foi um pai. Pode esperar tudo, até do Casim. O Casim é informação. O Casim fez um gol no Campeonato Brasileiro. O gol do título? Contra o Avaí. O gol do título. Um gol, não foi bem Foi o gol do título. foi importante. Foi o gol que sacramentou a vitória contra o Avaí, que por sua vez confirmou o título do Corinthians. Não foi o gol do título porque não era um mata-mata, uma decisão. Não, o jogo do título foi do Fluminense, né? Da confirmação, da isso. Mas você viu o jogo do Palmeiras, você viu aquele jogo do Atlético Paranaense. O jogo do título, o jogo que confirmou foi contra o Fluminense. O gol do Avaí foi um gol muito importante. O do Atlético Paranaense também, né? Não, mas para você ver como a fase, né, como quando tudo dá certo, as coisas se encaixam, e não é uma questão de sorte, não, é de competência desse Corinthians há alguns anos fazendo sucesso. O Casim fez um gol, o Giovanni Augusto fez um gol. Fez contra o Atlético Paranaense. Gol de vitória. Gol de vitória. O Marquinhos Gabriel fez mais de um gol, mas fez Golaço, pouquíssimos e gols importantes. Agora esse golaço, o campeonato já estava decidido, mas ele também fez gol de jogos importantes. Então, assim, são caras que ficaram abaixo da crítica na temporada, mas que ganharam crédito para 2018. Porque em algum momento eles mostraram que podem reagir. Eu não sei se isso se aplica ao Casim. Mas para o Marquinhos Gabriel e para o Giovanni Augusto, e eles seguem no elenco. Mas para mim, esses jogadores não são protagonistas. Eles podem fazer parte, até porque não dá para exigir que um clube brasileiro tenha um 11 titular maravilhoso e os reservas próximos disso, né? Para compor elenco, legal. Agora, se você realmente ficar apostando no Casim para a temporada toda, acho que é mais remota a possibilidade de obter sucesso. Mas pode acontecer porque é Corinthians. Tem um centroavante, de repente o Carlinhos. Todo mundo no Carlinhos, Desabrocha. todo mundo no Corinthians fala que esse moleque vira jogador. Você pode perguntar para todo mundo no Precisa Corinthians. pôr para jogar, né? Todo mundo você pergunta, e esse Carlinhos aí vai virar alguma coisa? Porque a gente viu na Taça São Paulo, tem condição de jogar, certo? Vai. Não vamos emprestar, o Carlinhos vai ficar, porque ele tem jeito, ele vai virar. Mas é a segunda temporada que eu estou esperando o Carlinhos jogar e o Carlinhos não jogou ainda. Então, Pascoal, mas aí tem uma contradição. Nem botar para jogar, estou entendendo? Não botar para jogar. Então, aí tem uma porque o Casim a gente já sabe que não vai dar. Se a gente entende que tem que trazer um centroavante porque o Jô foi embora, se trouxer um centroavante já com o Casim no elenco, já com o Luca voltando da Ponte Preta, o Carlinhos vai ter menos chance ainda. O Carille já queria um centroavante quando o Jô estava lá. O Jô saiu, agora o Carille imagino que é 2 centroavantes. Há um ano, o Corinthians estava embarcando para a Flórida e o Carlinhos estava jogando a Copa São Paulo, né? Essa vez ele vai ter a pré-temporada, que pode ser uma vantagem para ele, treinar com todo mundo desde o princípio. Eu acho que, assim, eu falei sobre isso na quinta-feira, o Pascoal estava com a gente. Eu não sei qual foi o momento que a gente decidiu que o prata da casa não funciona, não serve. Exatamente. Porque... Eu concordei com você. Tem uma hora que você tem que entender. Se você aposta no jogador, forma o jogador, quer o jogador, aí não acredita no jogador. E aí você não põe o jogador para jogar. Então tem que colocar para jogar. Agora, isso não exclui que você traga um centroavante mais experiente desde que ele seja o segundo. Que ele faça parte do elenco, que ele tenha oportunidade para entrar. Acho que o fato de fazer pré-temporada com todo mundo nesse ano pode facilitar que ele jogue mais vezes, porque ele vai ter uma preparação física do mesmo nível dos demais, todo o trabalho tático junto com os demais, pode ajudar que ele jogue nesse ano. Esse caso, por exemplo, pode ser vivido pela lateral esquerda do Corinthians. Com todo respeito ao Juninho Capixaba, que está chegando, lateral esquerdo vem do Bahia, eu acho uma contratação cara, R$ 6 milhões e mais um goleiro, eu acho muito caro pelo Juninho Capixaba. Quase um Diego Souza. Muito caro pelo Juninho Capixaba, eu acho. E tendo o Guilherme Romão. Quem viu a Série B do Campeonato Brasileiro, viu esse moleque jogar na lateral esquerda do Oeste.